Olá, meus queridos alunos, estamos de volta para mais uma aula e hoje nós vamos trabalhar com estatística básica com foco na leitura e interpretação de gráficos e tabelas e também, é óbvio, intensificando os conceitos que fundamentam a estatística básica. Trouxe para vocês também algumas questões do Enem para que a gente possa estar fazendo a resolução juntos. Espero que vocês não só assistam às aulas, dê pausa durante o período da explicação para tentar fazer em casa junto comigo. Trouxe essa questão aqui do Enem, caiu no Enem 2012, que é leitura de gráficos. Nós temos aí um gráfico de linhas e toda a questão do Enem você tem o enunciado, que traz um contexto sobre a organização dessas informações em tabelas e gráficos, mostrando que a matemática está a serviço do aluno dentro e fora da escola, mostrando a contextualização, a aplicação da matemática no nosso dia a dia. Após o enunciado, você vem o comando. O comando ele traz o que é que dentro desse contexto você precisa encontrar como resposta, o que é que a questão quer que você faça análise. E aí toda a questão precisa estar sempre fazendo isso. Lê o enunciado, marca as palavras-chave que realmente preciso para na hora do comando fazer a minha solução. Eu vou estar marcando aqui com um marca-texto para deixar vocês, para ir acompanhando junto comigo e facilitar nessa interpretação. Vamos aqui. No Enem 2012, tem no enunciado aí, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução total das vendas em reais do certo medicamento ao longo de 2011. Então esse gráfico apresenta o quê? Olha aqui eu destacando. Apresentar a evolução das vendas de um certo medicamento ao longo de 2011. Então, se você olhar aqui para o gráfico, você tem dois eixos. O eixo horizontal, nesse eixo horizontal nós temos o quê? Os meses que foram pesquisados no ano de 2011. Já no eixo vertical, a gente tem aqui o quê? As vendas. Quanto cada mês vendeu em relação a esse medicamento. Se a gente observar aqui a curva, ela está em cada período oscilando. De janeiro a março houve um crescimento, de março a abril já decresceu as vendas, de abril a junho já houve um crescimento e de junho a agosto decresceu, de agosto a setembro houve um crescimento, de setembro a outubro decresceu, voltou a crescer de outubro a novembro e de novembro a dezembro houve de novo um decréscimo. Então, está oscilando essa curva, ela cresce e decresce durante toda a análise do ano de 2011. Mas o que é que a questão quer? Aí eu venho para o comando. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011 foram... Olha o que é que a questão quer. Os meses que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta em 2011. Então, eu quero que você identifique aí quais foram os meses em que tiveram a maior e a menor venda. Olhando aqui para o gráfico, a gente vê que a maior venda está aqui no topo. Refere-se ao mês de junho. O mês de junho foi o mês que teve a maior venda. E a menor venda está aqui, referente ao mês de agosto. A gente não precisou nem identificar o valor exato que cada mês vendeu. Só pelo comportamento da curva você consegue descobrir aí das linhas onde é que está a maior e a menor venda. E com isso, as alternativas que o Enem traz, a gente pode analisar e descobre que a letra E é a alternativa correta. Junho foi o período que teve a maior venda e agosto foi o período que teve a menor venda. Com muita facilidade, gente. Mas você percebe que toda a questão do Enem você tem um enunciado que traz o contexto e posterior você tem um comando que é o que a questão quer que você resolva dentro daquele gráfico ou a tabela, como ela é apresentada. Bom, aqui eu tenho mais uma questão que caiu no Enem de 2005, traz pra gente aí um gráfico de colunas e dentro desse gráfico de colunas a gente vai fazer a mesma coisa. Vai ler o enunciado, que é o contexto da aplicação daqueles conteúdos que a gente estuda em sala de aula e depois nós vamos para o comando para saber o que é que a questão quer. Bom, as 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico abaixo. Então, esse gráfico ele está colocando o que aqui? Olha, nosso gráfico é a distribuição, vou destacar aqui no enunciado, a distribuição das mulheres de acordo com o número de filhos, com a quantidade de filhos que cada uma teve. É isso que o gráfico mostra. Então, vamos ver o nosso eixo vertical, ele refere-se às mulheres. E o eixo aqui que a gente tem horizontal, ele está dando a quantidade de filhos que cada uma dessas mulheres tiveram. Vamos ver quantas mulheres não tiveram nenhum filho.
quantas mulheres não tiveram nenhum filho. É só associar o eixo horizontal com o eixo vertical. A gente tem aí que 8 mulheres não tiveram nenhum filho. Quantas mulheres tiveram exatamente um filho? Quantas mulheres tiveram exatamente um filho? Como está entre 8 e 6, está exatamente no meio, nós temos 7 mulheres que tiveram exatamente um filho. Quantas tiveram 2 filhos? Bom, analisando aí, a gente vê que o eixo horizontal, 2 filhos, temos respectivamente aí no eixo vertical 6 mulheres. E para 3 filhos, nós temos 2 mulheres. Com isso, o que é que a questão quer no comando? Vamos para o comando. Ó. A probabilidade, olha o que a questão quer, a probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é. Então, se ele quer a probabilidade, a gente precisa saber total de casos, que é o conjunto universo, que é o que a gente chama de casos possíveis na probabilidade. Como eu estou premiando em relação aos filhos dessas ex-alunas, eu tenho que saber quantos filhos estavam presentes no sorteio. E desses filhos eu preciso saber os casos favoráveis. Quantos eram filhos únicos? Então a gente precisa calcular aqui os casos favoráveis e os casos possíveis na probabilidade. Quando se trata dos casos favoráveis, é o número de filhos únicos que nós temos no problema, que é o que a questão quer que a gente calcule a probabilidade. Quando se trata dos casos possíveis, é o total de filhos dessas ex-alunas. Vamos então descobrir aqui quantos filhos únicos nós temos no problema. Ó, 7. Nós temos quantas mães tiveram apenas um filho? 7 mães. Então, são 7 filhos únicos. Para cada uma dessas mães tem um filho. Então, temos 7 filhos únicos nesse problema, nessa análise. Agora, quantos filhos essas 23 ex-alunas tiveram? A gente vai fazer aqui o cálculo. Se 8 delas não tiveram nenhum filho, dá 0. 7 mães tiveram exatamente um filho. Então, 7 vezes 1. 6 mães tiveram exatamente 2 filhos, então 6 vezes 2. E 2 dessas mães, dessas ex-alunas, tiveram exatamente 3 filhos, então 2 vezes 3. Resolvendo aqui as multiplicações, 7 vezes 1, 7, 6 vezes 2, 12, 12 e 2 vezes 3, 6. Contabilizando 25 filhos dessas 23 ex-alunas. Então, o total de filhos dá 25 e o total de filhos únicos que nós temos no problema dá 7. Logo, a probabilidade é 7 sobre 25. Bom, gente, além dessas questões, vocês podem também estar visitando o site do governo do estado, que tem muitas videoaulas sobre diversos assuntos, e vocês podem estar aprofundando o conhecimento de vocês e mandando também as dúvidas pelas mensagens, das redes sociais do professor, e a gente vai estar se comunicando e fortalecendo esse vínculo. Boa aula, bons estudos para todos. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês.